Olá, tudo bem? Vamos conversar sobre a indução eletrostática ou polarização. Indução eletrostática, só indução, não é a mesma coisa que eletrização por indução. Então aqui é só a indução, ainda não é eletrização. Nas próximas aulas a gente conversa sobre a eletrização. A indução eletrostática e também a polarização é o fenômeno caracterizado pela mudança da posição das cargas elétricas de um corpo, ou pelo processo de separação das cargas elétricas de um corpo. Ele ocorre facilmente em materiais condutores, devido à existência de elétrons livres. Não se esqueça que nos materiais condutores, os elétrons são livres, então aí é facinho provocar a indução eletrostática. Ocorrer facilmente não quer dizer apenas em materiais condutores. Você até consegue provocar a indução eletrostática em materiais isolantes, mas é bem mais difícil. No material condutor, devido à existência de elétrons livres, ocorre com muita facilidade. E como é o processo de indução eletrostática? Imagine aqui, inicialmente, que eu tenho um corpo condutor metálico, então ele possui elétrons livres, né? Eu posso imaginar isso aqui como um elétron livre. Esse elétron ele tem liberdade de movimento por todo o material. E aí esse corpo condutor metálico está neutro. Se ele está neutro, quer dizer que o número de prótons é igual ao número de elétrons. E aí, se você olhar o que eu desenhei, eu desenhei aqui algumas cargas positivas, representando os prótons que estão no núcleo, né, do átomo, e algumas cargas negativas, representando os elétrons, apenas algumas, né? E aí, se você olhar, né, contar aqui, você vai ter o mesmo número de prótons e elétrons. Então, esse corpo está neutro. Aí eu vou aproximar desse corpo outro corpo carregado eletricamente. Por exemplo, eu vou aproximar outro corpo positivo. Então ele está com mais prótons do que elétrons. Eu não deixo encostar, tá? Que eu já começo a responder algumas perguntas que são comuns. Então a gente não deixa encostar, porque daí se encostar vira eletrização. E eu ainda não estou explicando eletrização. Pensa comigo. Como esse corpo carregado eletricamente, outro corpo já carregado, é positivo, positivo com positivo dos prótons do condutor neutro, a gente vai ter uma repulsão. Porém, o próton, em sua maioria, não sai do lugar. A maioria dos corpos condutores são sólidos, então o próton não sai do lugar. Já o positivo, né? Se eu considerar que o positivo desse corpo que eu aproximei com o negativo dos elétrons, a gente vai ter aqui uma atração entre o positivo do corpo e o negativo dos elétrons. Então a gente passa a ter uma atração elétrica. Como esses elétrons são livres, eles têm liberdade de movimento. Concluo, esse corpo aqui, consegue puxar os elétrons livres, apenas os livres, tá? Não são todos. Automaticamente, devido à presença desse corpo que está positivo, os elétrons livres, eles se acumulam na ponta esquerda do material. Porém, a gente não tem troca de carga. Então eu tenho aqui, 1, 2, 3, 4, 6 cargas positivas, 12 cargas positivas, 12 cargas negativas. Eu continuo com 12 cargas negativas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então a gente ainda não tem troca de carga. Esse corpo aqui, ele continua neutro. Ele continua com o mesmo número de prótons e elétrons. Então isso não é eletrização ainda. Porém, ele fica com as cargas separadas. Se você analisar essa região desse corpo,
tem mais elétrons do que prótons, então é uma região predominantemente negativa. Já se você analisar essa região do corpo, tem mais prótons do que elétrons, então é uma região predominantemente positiva. A gente, né, falar que essa região, essa ponta da esquerda é predominantemente negativa e a ponta da direita é predominantemente positiva, não quer dizer que todos os elétrons foram para a esquerda. Na verdade, ou seja, existem elétrons aqui, ó, só que são mais prótons do que elétrons. A mesma coisa aqui, ó, existem prótons aqui nessa ponta da esquerda, mas são mais elétrons do que prótons. O que mantém essa separação de cargas é a presença desse corpo positivo. Aí eu não posso deixar encostar, porque se encostar vira eletrização, a gente ainda não está falando de eletrização, nas próximas aulas a gente vai falar, e o que mantém essas cargas separadas é a presença desse corpo. O que eu quero dizer é, se eu levar esse corpo embora, as cargas voltam a se distribuir, né, e ficam uniformemente distribuídas como no início. E esse é o processo da indução eletrostática. Ou seja, você consegue separar as cargas de um corpo devido à presença de outro corpo já carregado. Mas você não altera as cargas do corpo, você só separa, ele continua neutro, né? Guardem esses nomes, por favor, tá? O corpo carregado eletricamente, que eu aproximo para promover a indução, ele vai ser sempre chamado de indutor. Os enunciados, os livros, eles sempre usam esses nomes. Indutor é o corpo que eu aproximei já carregado que vai provocar a indução. Já o corpo que sofre a indução, que as cargas ficam separadas, é chamado de induzido. Então guardem esses dois nomes, por favor. E aí perguntas, né? Professor, os prótons, os positivos, nunca andam? Na maioria das vezes não, porque os condutores, em sua maioria, são sólidos, né? Então o próton não sai do lugar. O que se movimenta é o elétron, e não são todos, são só os livres. Agora, se eu tiver um líquido ou um gás, aí os prótons também podem se movimentar. Na verdade, não são só os prótons, né? É todo o núcleo do átomo. Mas daí isso só acontece se for um gás ou um líquido. Outra pergunta, só acontece obrigatoriamente nos condutores? Não. Até pode ocorrer em materiais isolantes. Aí vai depender da carga do indutor. Se o indutor tiver uma carga elétrica muito, mas muito alta, aí mesmo sendo material isolante, ele consegue arrancar os elétrons e movimentar os elétrons, mesmo esse material não tendo elétrons livres, mas é uma exceção. No material condutor, devido aos elétrons livres, vai ocorrer com muita facilidade. Inclusive, quando o enunciado, o texto não falar nada, você vai considerar sempre o induzido como um condutor neutro, ou metálico, né, condutor. Olha esse outro exemplo. Imagina que aqui a gente tem um corpo metálico, né, condutor neutro. Então, ele está com o mesmo número de prótons e elétrons. Esse vai ser o induzido. Aí eu aproximo o indutor. Porém, agora o meu indutor ele vai ser negativo. Ele já está carregado negativamente. Ele foi carregado anteriormente. Então, ele tem mais elétrons do que prótons. Aí eu não deixo encostar, tá? Aí, como o meu induzido ele é condutor, né? Os elétrons são livres. Então aqui a gente vai ter elétron livre. Não são todos, tá? São apenas alguns. Aí o negativo do indutor com o negativo do elétron livre, nesse caso teremos uma repulsão. Então, os elétrons livres apenas, eles vão se concentrar na ponta, na extremidade direita desse material. Porém, eu não altero o número de cargas. Então, eu tinha aqui 12 prótons, 12 elétrons, eu continuo com 12 prótons, e aí os elétrons livres se
concentram na extremidade da direita. Então continua com 12, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então isso não quer dizer que ele se carregou eletricamente, né? E aí o indutor não mexe, o indutor está colado ali, tá? Ele não consegue sair do lugar. Ele continua negativo. Então, se eu analisar essa extremidade do induzido, ó, ela vai ficar predominantemente negativa. Tem mais elétrons do que prótons. E se eu analisar essa extremidade do induzido, ela tem mais prótons do que elétrons. Então, ela fica predominantemente positiva. Eu separei as cargas. Essas cargas se mantêm separadas enquanto o indutor estiver aqui. Se eu levar o indutor embora, elas voltam a se distribuir como era no início. Além disso, nesse caso eu estou considerando um sólido, né? um induzido aqui, o condutor neutro sólido. Então os prótons não saem do lugar, porque eles estão no núcleo do átomo. Agora, se fosse um líquido ou um gasoso, aí os positivos também poderiam se movimentar. Mas a ponta direita, né, ficar predominantemente negativa e esquerda positiva, seria o mesmo resultado. Uma das grandes diferenças entre a indução e a polarização é que a indução ocorre em todo o corpo. Por isso que ocorre facilmente nos materiais condutores, nos metálicos. Já a polarização não. Então, às vezes, a gente tem, por exemplo, água, né? A molécula da água, ela é um dipolo, ela tem uma região mais positiva, né, predominantemente positiva, e uma região predominantemente negativa. Isso eu estou falando da molécula da água, por exemplo, mas acontece em outras substâncias. Então, quando a gente aproxima o indutor, por exemplo, negativo, às vezes ele não separa as cargas de todo o corpo, mas ele consegue alinhar as moléculas. Então o negativo do indutor com a região negativa da molécula dá repulsão. E aí o negativo do indutor com a região positiva da molécula, de água, por exemplo, dá atração. Então isso faz as moléculas ficarem todas alinhadas com o negativo, né, para a direita, por conta da repulsão aqui, e com o positivo para a esquerda. Então, a polarização geralmente é o alinhamento, né, das moléculas que possuem dipolo elétrico. Já a indução eletrostática é a movimentação de carga mesmo que ocorre em todo o corpo. Nessa simulação, dá para a gente ver bem o processo da indução. Então aqui, ó, eu tenho um balão carregado negativamente, que vai funcionar como indutor. Isso não quer dizer que ele não tem carga positiva. Ele tem mais negativo do que positivo, ele tem mais elétrons do que prótons. E aí ali a parede, ó, na direita. Se você reparar, a parede está neutra. O mesmo número de positivo, né, eu tenho de negativo. Porém, ao aproximar o balão, ó, o negativo do balão com o negativo dos elétrons que estão na parede, ó, a gente vai ter repulsão. Então o balão empurra os elétrons. Olha que legal, ó, tá vendo? Olha lá, ó, tá vendo? Ó? O balão empurra os elétrons. Então na parede, a parte direita da parede fica predominantemente negativa. Fica mais negativo do que positivo. Já a parte da esquerda da parede fica predominantemente positiva. Fica mais positivo do que negativo. Olha lá que legal. Ó. Aí, às vezes, uma parede, por exemplo, ela não é metálica, né? Ela não é de material condutor. Aí essa separação das cargas, ela acontece, mas não acontece em todo o material. Às vezes acontece só na superfície, mas acontece, percebeu? Ó? Aí o negativo do balão com o positivo, com as cargas positivas da parede, também dá atração. Só que aí, como a parede, né, é um material sólido, o positivo está no núcleo do átomo, não sai do lugar. Já o elétron não, lá, o elétron a gente consegue tirar o elétron do lugar com muita facilidade. Percebeu? Ó, dá para ver direitinho. Legal? Espero que você tenha curtido essa aula. Então, um abraço e bons estudos.